essa base toda dos 17 anos de CLT que me deram coragem, né? Porque dá muito medo, né? Porque, assim, no CLT, tu tem aquele valor ali na tua conta todo mês. Quando tu sai para empreender, é uma caixinha de surpresas, é um Joseph Klimber, entendeu? Tu não consegue saber o que vai, né, ser no mês que vem, né? Tu até faz um planejamento, mas, de fato, o que tu vai vender... Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui comigo estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Resultados. Gurizada, e aqui no Café a nossa missão é falar sobre o empreendedorismo de uma forma simples, a verdade, nua e crua, sobre criar e gerenciar negócios, né? Para isso aí a nossa turma de hosts é formada por professores e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. Então aproveita para seguir o Café Empreendedor aí no @café_empreendedor. E para fazer esse programa nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros, a gente fala em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona e também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo? Dona Érica Martins, seu Vinícius Juste. Érica sobreviveu ao beijo maldito, grande abraço ao Franklin aí, recém passou aqui, né? Foi anteontem. É verdade. O evento Chupa Lula Palusa, né? Para quem nos escuta de outros estados, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não é de Pelotas região e ouve neste episódio, nesse momento, né? O Leandro está fazendo referência a um episódio que a gente já teve aqui, Negócios Derivados do Carnaval, que conta como um bloco de carnaval aqui da nossa cidade, se transformou num evento que, nesse final de semana, teve a sua edição anual com 15 mil pessoas. Então, se a gente não está falando de negócio, eu não sei do que a gente está falando quando a gente fala, louco, né, de beijo maldito. Acho que também tem isso. Planejamento, gestão, logística e nossa senhora, uma infinidade de coisas. Um montão de outras coisas tá louco, amarradas nisso, né? Então, parabéns aos organizadores do evento. Buenas, mandar um abraço pro Rafael Almeida também, né? Tu não pode vir, né, cara? Não, cara, essa é uma curiosidade, eu nunca fui no Beijo Maldito, cara. Ah, tu tá brincando, até eu? Já prometi que no próximo eu vou. Não, até eu digo assim, porque eu sou do rock and roll, né? Enfim, cara, essas músicas de carnaval... Não é o teu lazer tradicional. Não, eu aguento uns 30 minutos, depois começa a vir um sorriso amarelo, assim. O problema do Leandro é que ele não se expõe muito, porque ele sabe que no final ele vai gostar. Então ele não pode se expor. Mas no Lollapalooza tinha até a Sepultura, né? Deixa eu falar aqui, pra quem nos escuta, as atrações da edição desse ano eram Ferrugem e El-Chan. Me surpreendeu muito, claro, né? A gente fica fora dessa cena do Carnaval da Bahia e essa outra forma de viver essa experiência de carnaval, mas me surpreendeu que, né, a produção do El-Chan... Claro, as pessoas, né, lembrando suas coreografias, dançando como conseguiu, porque, né, as viúvas do El-Chan lá, que dançaram lá na origem, hoje em dia já estão que nem eu, né? Músicos e bandas cansado. Nacionais, né? Isso eu respeito muito. Eu não curto do tipo de música e tudo mais, mas assim, como músicos, como produção, são músicos fantásticos. E o que eu acho legal é isso, assim, eles transformaram um bloco de carnaval a um espetáculo, porque hoje é um show. Né? Se parar pra pensar, é um palco estático ali que as pessoas se apresentam. Que se cuide, né? E que outra, né? Se pegar Ferrugem, não casa com carnaval. O El-Chan depois ele fecha com carnaval, que é meio a pegada deles. Eles trazem alguém estourado nacional, né? Que faz um show inicial e depois eles fazem o carnaval acontecer na segunda metade. Mas o que é legal pegar o recorte deles é a evolução de um ano pro outro. Eles vêm numa crescente com esse evento que eles até... O Franklin fala isso. Que eles até tentaram fazer alguns outros eventos menores, tipo Festa Junina e outras coisas, mas que não rola, assim, é aquele momento. E aí, quando tu vai te propor a fazer coisas cada vez maiores, o teu envolvimento passa a ser por muito mais tempo em cima disso. E quando começa a dividir um pouco tua atenção, tu diminui a entrega e a qualidade.
Pra trazer isso pra roupagem de negócios, cara, é um baita case, né? Não, e não é à toa que eles fazem, né, uma chamada do tipo, vamos parar a cidade por algumas horas e depois devolvemos, porque realmente é. Para, o Laranjal tava vazio. Se a gente olha assim, a gente estava tentando fazer uma conta por baixo de quanto custa para cada pessoa, né? O ingresso, a taxa de venda do próprio evento, a customização do abadá, a maquiagem, o sapato, o cabelo. Claro, diferente para os meninos, para as meninas, né? por aí É vai. verdade. Né? E desde o que tem ali na frente, as pessoas vendendo o adereço, o brinco, que geralmente a mulher vai usar no carnaval e não vai usar para trabalhar na segunda-feira. Então a gente estava fazendo um papo ali numa rodinha de amigos sobre todos os mercados que se ativam para responder a essa demanda que é gerada por um Tu tava evento. curtindo o show ou tu tava fazendo negócio lá dentro? Não tô entendendo. É essa a realidade Não bebi, do empreendedor que né? É vai verdade. para um evento, né? Ali tem 1, 2, 3, são 8 garçons, o uma custo média já- de tanto. Não, Ali deve estar tendo uns 5 mil e pouco salgadinho, por baixo aqui, 9 fora, tanto. a gente fez Vale também ou não mandar- vale o risco? Mandar um abraço para a Manuela, em nome da toda essa Tolep Cook que fez a parte, né? era. Também já esteve aqui conosco, Pô, fez show a de bola. gastronomia do camarote de eventos também, sensacional, né? Mas vamos adiante, porque hoje o nosso Então, bate-papo, ele remonta ali um pouquinho do carnaval, o ano brasileiro já começou, a gente já brincou aqui também, que o nosso bate-papo hoje é sobre um tema que volta e meia a gente aborda aqui no café, é essa transição, né, de CLT, de ser funcionário e, né, a jornada até ser empreendedor, né, até começar um negócio. Para falar sobre isso, nós trouxemos ela, a nossa poderosa... Muito bem, gurizada, para falar sobre esse tema, a nossa poderosa da semana é a Roberta Gorga. Roberta, seja bem-vinda aqui ao Café Empreendedor. Obrigada. Antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória, quem é, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite, conheço os 3 já de longa data, né? É uma oportunidade muito bacana estar aqui conversando com vocês. Então, quem é a Roberta? A Roberta é a mãe do Matias e do Lorenzo, tá? É administradora com muito orgulho. Sou esposa, sou dona de casa, sou empreendedora, já fui funcionária, enfim, eu tenho múltiplas facetas durante o dia, inclusive, né? Então, a Roberta é isso, assim, é uma pessoa simples que gosta de fazer as coisas de forma completas e bem feitas. Muito bem. Vários papéis aí, né? Vários papéis. Tá louco. Como a gente costuma conversar aqui, né, na questão da inserção da mulher nos ambientes de gestão, de empreendedorismo, né, a gente sempre olha que é um monte de coisa, nunca um é monte de coisa. a coisa pontual que a gente está trazendo aqui na mesa, né. Mas então, para a gente começar, vamos começar com a pergunta macro, né, e transbordar aí ao longo do nosso episódio. Começou como CLT e em um dado momento passou a empreender. Cabe numa frase só, mas a gente fala de uma vida aqui nessa história. Para quem nos escuta, como é que foram esses 2 percursos? Como é que foi e de um ponto até o outro? O quanto foi intencional? O quanto foi a vida acontecendo? Vamos começar por aí. Tá, então eu iniciei como voluntária dos parceiros voluntários, que ficava ali na associação comercial, né? E aí eu comecei trabalhando no Hospital São Francisco de Paula, fazendo entrevista de qualidade no leito. Então, eu entrevistava o paciente para ver se ele estava sendo bem atendido, se estavam passando todos os serviços por ele. Depois, trabalhei na parte de faturamento do hospital, trabalhei como gestora da qualidade, enfim. Foi uma caminhada dentro do HU, onde eu aprendi bastante sobre gestão da qualidade, sobre números, né? Gestão, terminei lá como gestora do centro de imagens, então toda a função de logística de exames, enfim. Depois tive uma experiência bem diferente, que foi uma experiência numa imobiliária, na Casarão Imóveis, né? Onde eu fiz a parte de gestão de pessoas, né? E gestão da qualidade. E estou contando um pouco assim da história para dizer que em todos esses lugares eu aprendi alguma coisa, né? Depois eu passei o resto da minha vida CLT na LifeMed, né? Iniciei na parte de materiais, né? Gestão de logística, dessa parte de recebimento de materiais, até que surgiu a oportunidade de trabalhar no PCP, que é o amor da minha vida, né? A minha paixão é trabalhar com planejamento de compra e planejamento de produção. Então, ali eu aprendi bastante coisa, né?
E aprendi também a parte de gestão em si, porque o planejamento é o caixa da empresa, né? Trabalha com o caixa da empresa, a gente diz o que vai comprar, o que vai produzir, enfim. Então, assim, nessa trajetória foram 17 anos de CLT e eu aprendi muita coisa, assim. Eu sempre digo que tem uma geração, que eu não vou saber se é a XYZ, tá? Que acha que precisa receber mais para trabalhar mais. E eu sempre fui do contrário. Eu acho que a gente precisa ser curioso e ambicioso para conseguir galgar lugares melhores. Então, assim, em toda essa minha trajetória, eu nunca me contentei em fazer só aquilo que eu era paga para fazer. Então, eu aprendi contabilidade, eu aprendi fiscal, eu aprendi diversas áreas, o que me oportunizou depois ser gerente da produção, que é um cargo que sempre foi masculino e engenheiro, né? Então, assim, foi o ápice, assim, de quando eu estava na LifeMed. Então, assim, para mim, essa trajetória seletista, ela me deu muito chão, assim, muita experiência. Por quê? Porque a gente tem uma faculdade, na época que eu fiz, pelo menos, eu não sei como é que está a administração hoje, muito teórica, porque o laboratório da administração é a empresa, né? E a gente faz um estágio de 2, 3 meses que não tem como tu ter noção da imensidão de informações e de coisas que a gente precisa aprender. E durante o curso, o papel aceita tudo, né? Se eu criar um estudo de caso, tipo assim, se coloca na situação e faça. Isso. O papel vai aceitar o que tu disser ali, né? O teste da realidade não vai bater na porta para ver assim, foi efetivo ou não foi. E a própria interpretação, vamos lá, tem gente que entra com 17, 18 anos na faculdade, Isso, a gente não sabe nem declarar um imposto de renda da pessoa física, e aí um professor vai te ensinar sobre imposto de renda, sobre CSL, sobre... Gestão da produção. São coisas que é difícil tu imaginar como isso realmente funciona. E aí quando tu vai para dentro da prática, eu acho que legal que a Roberta traz, eu conheço a Roberta desde lá do movimento escoteiro, lá, na adolescência. Faz bastante tempo já. E depois a gente cruzou os caminhos ali pelas gestões da qualidade, pelos programas de qualidade que tinha aqui na cidade. E o que sempre me chamou a atenção de todas as tuas experiências foi que tu sempre permeou essa questão de gestão. Isso. Né? Tu sempre teve essa preocupação, que é isso que eu acho que é legal na tua fala, de não se preocupar só com o que tu tá fazendo, mas também os impactos até onde tu tá e o que tu vai gerar depois. Isso aí. Eu acho que esse é o principal faro assim, que o empreendedor tem que ter, que é essa cadeia como ela funciona. Porque a administração, ela nos permite trabalhar em várias áreas. Só que ela permite também que a gente se exclua dentro dessas áreas. Ela permite, por exemplo, tu começa lá na parte de logística, por exemplo. Cara, tu pode dominar logística e não entender nada de um monte de coisa, principalmente como funciona uma empresa. Eu acho que, pelo menos eu enxergo isso na maioria dos empreendedores de sucesso, é que eles conseguem entender que todo o processo ele é valioso. Que a gente tem que aprender um pouco de cada. Porque você falou, cara, parte fiscal, contábil, desculpa, é uma merda. É muito chato saber, mas tu tem que saber o básico. Pra tu não ser passado para trás, ou tu não tá pagando uma carga muito grande. E até para te tomar a decisão no teu local ali de gestão, porque daqui a pouco tu tá tomando uma decisão que tem um impacto fiscal, ou que tem um impacto na contabilidade, ou em qualquer outra área da gestão, e que tu não tem noção do impacto que tu tá causando. Então, assim, a administração... eu fico furiosa quando dizem todo mundo que não sabe o que fazer vai fazer administração, né? Eu não sei se todo mundo aqui é administrador. Sim, todos os é. administradores, todos já ouvimos. Todos já ouviram essa máxima aí da família, dos amigos. Mas só um adendo, tá? Quando eu fui fazer psicologia, eu também ouvi isso, tá? Quem não sabe vai lá pra psicologia pra se entender, né? Pra se entender. Acho que a gente tem alguns cursos com estigma aí, com certeza a administração é um deles. Mas, assim, eu acho que a administração tinha que estar dentro de qualquer curso onde a pessoa vai fazer a gestão, por exemplo, de um consultório. Um médico tem que fazer gestão de logística, de agenda, enfim, de contabilidade, né? Então, assim, pelo menos noções básicas de gestão. E quem faz administração sabe da complexidade que é entender de fato todas as áreas da gestão, né? Porque uma coisa é tu te aprofundar numa área e tu negar as demais. Outra coisa é tu saber um pouco de cada coisa para poder tomar decisões acertadas. Então, eu falei desses 17 anos para dizer que essa foi a minha grande escola, para ter a base para poder sair e empreender, né?
Então, assim, eu vim de uma família que era importante estar com a carteira assinada, né? Que mulher é mais difícil do que homem nessa área da gestão, de conseguir emprego, enfim. E então, assim, foi essa base toda dos 17 anos de CLT que me deram coragem, né? Porque eu até fui num evento do CRA essa semana e me perguntaram, dá medo? Dá muito medo. Né? Porque, assim, no CLT, tu tem aquele valor ali na tua conta todo mês. Quando tu sai para empreender, é uma caixinha de surpresas, é um Joseph Klimber, entendeu? Tu não consegue saber o que vai, né, ser no mês que vem. Né? Tu até faz um planejamento, mas, de fato, o que tu vai vender, de fato, né? Imagina quem passou por isso na pandemia, né? Que não teve como prever. Então, assim, o CLT é importante, né? Foi muito importante na minha vida para me dar toda essa base de gestão, né? De todas as áreas. E eu tava pensando, em que momento, né, da jornada ali, depois de 17 anos, né, de carteira assinada, tudo certo, tudo beleza, tá, e aquela, cargo, né? Tu já tinha aquela pulguinha já há algum tempo, assim, mas podia empreender, podia começar um negócio, ou foi da noite pro dia? Como é que foi essa virada de chave, assim? Na verdade, a Érica, que é mãe, vai me entender, acho que um pouco melhor que os meninos, né? Quando a gente tem filho pequeno, eles são pequenos durante 10 anos. Depois eles não querem mais saber da gente, né? Eles, de fato, não querem mais saber. Aí os amigos são mais importantes, aí outras coisas do mundo são mais importantes. E eu queria muito ficar mais tempo com eles. Por quê? Porque eu saía às 7 da manhã de casa e voltava às 7 da noite. E aí eu ficava com eles durante 2 horas e pouco antes deles dormirem, né? E esse tempo eles tinham que tomar banho, né? Jantar, toda aquela coisa de criança. Então, assim, é muito pouco tempo que uma mãe que é empreendedora, que é trabalhadora, seletista, que precisa cumprir aquele horário fixo, fica com seu filho. E eu trabalhava numa empresa com 1 hora de intervalo bem longe da minha casa. Então, assim, difícil de gerir, né? Essa questão familiar, assim. Então, isso foi né, dos motivos pelos quais eu comecei a pensar. Então, quando o Lourenço nasceu lá em 2017, eu e a minha irmã, a gente fez assim, um plano de negócios para abrir a empresa que a gente abriu em 2023. Né? E foi em 2017, a gente pensou, fez logo, fez tudo, assim, mas ninguém teve coragem, de fato, de sair do seu emprego. Né? Aí, em 2023, uma prima minha tem uma loja de roupa masculina, feminina e masculina, e me convidou para trabalhar com ela. Eu digo, olha, tá aí, talvez essa seja a oportunidade, né, de eu sair do CLT e investir. É uma área que eu gosto muito da questão de moda, assim, né, apesar de eu não investir dentro da moda, assim, mas eu gosto muito de escolher, de estudar sobre isso. Tá, vamos então. Aí, combinei lá na LifeMed de ficar mais um tempo. E aí saí, né? Porque como eu era gerente da produção, é uma coisa assim também, tipo, tchau, tô indo embora, né? Até meio desonesto, né? Tá louco. Então, assim, eu fiquei mais um tempo e aí fiquei por 6, 7 meses com a minha prima. E aí a minha irmã também tomou essa coragem de sair. Ela trabalhava na Unimed, aqui em Pelotas. E aí o nosso pai, ele virou nosso investidor, né? E aí a gente concretizou, então, esse sonho de ter o próprio negócio, poder arrumar suas próprias agendas, né? E foi isso, assim, sabe? Não foi uma coisa mega planejada. Foi planejada no sentido de, temos a base, ok, podemos virar a chave? Podemos, entendeu? Então, vamos tentar. Vamos com medo. E vamos. Não, mas pô, o planejamento, fazendo um plano de negócios, pô, tá louco? Já estão aí na frente, estamos correndo na frente firme ali, né? Em 2017 vai colocar em prática 7, 8 anos depois. Isso, né? Aí começou online e agora em 16 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, a gente abriu físico ali no Caminito, a Le Petit Gourgot, que é uma multimarcas infantil. Mas esse é um dos teus negócios, né? É um dos meus negócios. Nesse meio tempo, surgiu a oportunidade da gente adquirir a Puquê no shopping também, que ela já existia desde a abertura do shopping e a antiga proprietária foi estudar psicologia, enfim, estava, né, para um outro caminho e ela queria vender a loja e a gente acabou adquirindo. Então, a Puquê também no shopping. E também, nós, quando fomos fazer o curso
para entrar na franquia da Puquê, a gente conheceu 2 pessoas que tinham 6 Crocs, né? E elas estavam adquirindo, estavam montando uma franquia da Puquê também. E a gente começou a conversar com elas, enfim. E a Crocs é um grupo bem fechado, né? E a gente tentou entrar, no primeiro momento não conseguiu, e depois conseguimos contato, enfim, e trouxemos a Crocs para Pelotas. E agora, amanhã, abre uma em Santa Maria também. Pô, que Então, show de bola. De CLT para 3 negócios. 4 negócios. Pô. 4. Então, são 3 negócios, mas com Sim, 4 sim, lojas. contei 2 da Crocs. Isso aí. Então, assim, foi assim, tipo, tá, vamos com medo, e daqui a pouco, boom! Não, e 3 delas em shopping. Que também 3 tem delas em uma shopping, outra é. operação bem diferente de um comércio tradicional, assim, né? O Isso. horário de funcionamento, feriado, Isso, domingo. a obra é só de madrugada, sabe? Todas. Aquilo que a Globo não mostra muitas vezes, né? O corre. Que Bata louco, é. Vamos para os bastidores. Diga até a... Não, eu ia comentar que também são 3 unidades, modelo franquia, vamos dizer assim, Isso, né? Por mais que a gente conversando aqui no bastidor que a Crocs não se caracteriza como, mas franquia. a questão também desse planejamento, quando tu faz isso com calma e não faz ali pegando a tua rescisão e saindo, o que eu vou fazer agora, tenho que botar esse dinheiro em algum lugar, te permite fazer escolhas mais assertivas e, claro, tu citou que tu teve teu pai que fez o investimento, mas poderia buscar um banco, né? exatamente. Então, quem nos escuta, acho que esse é o principal ponto. Se tu tem um plano de negócio bem feito e tu tem ali uma não existe garantia no empreendedorismo, mas se tu tem um plano de negócio bem feito, tu vai enxergar que vale a pena correr esse risco, porque empreender é correr o risco o tempo inteiro. Tu comentava sobre a questão de, bom, CLT te entrega todo mês o salário ali na conta, tu fica estável. Por mais que no plano de negócio tu coloque ali que tu vai retirar ali, pega um capital de giro que te garanta ali, pelo menos retirar um pouquinho. Quem é empreendedor sabe que quando chega no final do mês, por mais que tu possa tirar, mas se tu olhar assim, o caixa vai ficar meio apertado. Então, quem sabe eu tiro um pouquinho menos, no próximo mês eu compenso. Esse tipo de tomada de decisão que é muito importante. Quem domina o seu negócio, quem domina os seus números, para ter essa frieza. Porque se tu compromete toda a tua renda pessoa física, esperando retirar todo aquele dinheiro no mês, tu entra num looping... Até vou te dizer assim que a gente, depois que começou a entrar nesse mundo empreendedor, meio que se apaixonou, assim. E outras marcas já vieram falar conosco, né? E a gente botou uma meta, assim, de tantas lojas, né? E aí a gente vinha conversando agora com uma marca, de um grupo bem grande, né? E aí a gerente comercial disse para mim, tu pretende viver disso? E eu falei, só dessa loja? Eu falei, não, a gente tem outras. Ela... não, porque se tu quisesse viver só de uma loja de franquia, eu te recomendaria fortemente que não fizesse isso. Por quê? Porque a rentabilidade de uma loja de franquia ela é 8% no mês. Então, imagina, se tu vende 100 mil, é 8 mil. Com 8 mil, para 2 pessoas, né? Porque é eu e a minha irmã, não sustenta, né, uma casa com filho, com colégio, enfim, né? Então, assim... também deixar claro que a franquia ela não é a saída, né? Tipo, eu vou pegar o meu dinheiro, vou investir todo aqui e vou tirar tanto, né, mais do que eu ganhava por mês. Talvez não, né? Então tem que ser bem pensado realmente e talvez entrar nesse mundo da franquia a gente não tenha que ter um planejamento de médio e longo prazo para a expansão da marca, né? Outras unidades, enfim, para que a pessoa possa de fato ter esse retorno. É o ônus e o bônus, né? Tu pegar um negócio mais pronto... E esse foi o primeiro? A franquia foi a primeira operação de vocês? A primeira operação foi a loja online. Online mesmo? Isso. E aí a franquia veio depois. Tá. E a escolha da franquia ela foi justamente para ter um pouco mais assim de apoio, até mesmo na condução do negócio? Para ter um pouco mais de estrutura, porque... a questão de marketing, né? A questão de planejamento de negócio, assim, porque tu sai de um negócio totalmente diferente, que não é teu, né? Que tu tem o suporte e que tu discute com outras pessoas que têm, né, conhecimento em diversas áreas para ter um negócio teu, onde tu tem que decidir desde a compra até o preço de venda, né? No caso da franquia, é taxado o valor ali, tu tem que ficar dentro daquele valor. Na Crocs, a gente tem um range, né? Que a gente pode ficar... no valor do produto. Mas, nesse momento, a franquia ela nos ajudou bastante nesse sentido, porque a Le Petit, que é
a Multimarcas, a gente tem que fazer tudo, desde do básico, da compra, recebimento, precificação. A gente abre as caixas, coloca preço, etiqueta, né? Não vem tudo pronto que nem numa franquia. Então, a franquia ela nos trouxe esse know-how de como trabalhar no varejo, assim, né? Eu ia puxar a pergunta para isso, assim, qual foi o maior desafio quando tu virou a chave, virou empreendedora, juntando todos os seus negócios? Porque eu sei que deve ter tido desafios em momentos diferentes, mas o que foi o mais difícil que vocês não esperavam passar? Era nessa linha que eu também ia colocar quando eu falei aquela hora, vamos para os bastidores, né? O que tu queria que tivessem te falado lá naquela época que tinha te proporcionado um baita de um atalho para tudo que tu conseguiu hoje? Eu acho que toda a parte financeira, sabe? Assim, porque por mais que eu conheça, eu nunca trabalhei com a parte financeira diretamente, né? Então, a gente acabou de contratar um serviço de gestão financeira de franquias, né? Que tanto a Poké quanto a Crocs trabalham já, né? Que é uma empresa lá de Goiânia. E que a gente adquiriu também um programa, né? A questão do uso do programa para fazer o contas a pagar, receber, conciliação bancária, enfim, toda essa questão assim financeira para mim foi a mais desafiadora, porque hoje de fato, assim, sem mentira, eu não sei se o cartão está me pagando aquilo que eu contratei de taxa, porque eu não, pela quantidade de movimentos bancários diários de 4 lojas, eu não consigo saber, né? E se eu tô recebendo a mais a menos ali. Não, tem bastante glosa de repasse. Isso, e aí então a gente contratou essa empresa que está em fase de implantação, né, para cuidar da parte financeira das lojas, porque é impossível fazer conciliação bancária, marketing, logística, compra, tudo, mesmo sendo 2 pessoas. Então vamos fazer o serviço, né, para os novos empreendedores. Não te disseram, mas o que tu tem a dizer? Uma coisa tu já disse, contrate uma terceirização, né? Que a gente BPO, também, né? O BPO na área. Também fala aqui, mas para além disso, assim, né? Se alguém te procurasse hoje te pedindo, entre aspas, um conselho, vamos reduzir assim, nisso que tu não ouviu antes, assim, o que tu diria? Tu diz na parte financeira? Isso, que foi o que tu apontou aqui, né? A questão do fluxo de caixas. O que tu ensinaria para quem está começando hoje? Que já desde o início contratasse esse serviço, né? Pode ser de uma empresa aqui de Pelotas, menor, quem não trabalha com franquia, não tem problema, o próprio Vinícius deve oferecer esse serviço, né? Mas é importante a gente conhecer o fluxo de caixa desde o início da loja, né? Porque quando tu abre uma loja, tu tem o enxoval, que chama, que tu coloca muita grana ali, né? E tu tem que encher uma loja, né? E aí isso é parcelado, mas a conta vem, né? E aí tu tem que dimensionar isso para que não te falte o dinheiro nos próximos meses. Então, assim, desde o início, se a pessoa tiver condições de contratar um serviço financeiro, ou pelo menos um conselheiro financeiro, né, que possa dar essa visão, eu acho muito importante, porque é o que sustenta a empresa, é o caixa da empresa. Então, assim, a gente precisa ter essa noção. Acho que esse é o maior desafio do varejo, né? O problema do varejo é a gestão do estoque. Porque se tu pensar que tu coloca uma margem em cima do preço do teu produto e que essa margem, se tu não vender X%, tu não pode comprar... Geralmente tu compra um pouco mais do que tu vende. Então, o teu estoque está sempre crescendo um pouquinho, vamos dizer assim. O financeiro nunca bate. Tu nunca consegue chegar a fazer o financeiro bater porque a margem não cobre a recompra. E principalmente no início, que tu tem esse descompasso de parcelamento, é uma dinâmica bem difícil até para quem trabalha com finanças. Porque imagina assim, o teu enxoval tu paga em 3 meses, só que tu tem que repor nos próximos 2 meses e as parcelas vão cair no 3º mês. Então, no 3º mês tu vai ter a última parcela do teu enxoval e mais 2 reposições. Então, isso dá um valor considerável. Fiz um plano de negócio uma vez para uma loja de roupa de criança em Rio Grande. E, cara, Excel, óbvio, né? Tudo no Excel. A fórmula que eu tive que fazer justamente para entender isso, assim, o fluxo de caixa dentro da recompra versus a venda e o prazo de recebimento da venda e a margem e o markup que estava sendo colocado em cima, cara, é uma loucura e esse que é o problema do fluxo de caixa, porque, sei lá, dia 10 faltou dinheiro, dia 15 tu já tem esse dinheiro. Isso. Tu já repôs esse dinheiro, mas ficou, sei lá, 10 mil negativo durante 5 dias. Sim. Qual o custo financeiro em cima disso?
Tem que Qual ser o custo colocado. psicológico É. de tu tá olhando a tua conta ali E agora tu negativa multiplica esperando por- chegar, São entrar, né? muitas noites sem dormir. Mas tu é louco, cara. Não, e tu multiplica por 4 negócios. Aí falando disso, estamos dizendo de outra forma, trabalhar com dinheiro, trabalhar com fluxo de caixa positivo, né? Com dinheiro entrando na conta e Tão tudo, né? bom. Cara, chega a ser poético. tão Chega a bom. ser poético tão bom, né? Então, É quase um Rivotril. Eu vou puxar a pergunta agora para outro lado, porque eu jurei que ela ia citar alguma coisa em pessoas. Porque não é só um negócio, tu tem 4 negócios e, como a gente estava falando um pouco mais cedo, o modelo de franquia te dá uma padronização maior, mas também faz com que tu não esteja no teu negócio o tempo inteiro. Né? e shopping center. Sim. Que tu tem ali uns horários uns muito horários. loucos, vai até às 10 da noite. Sei lá, normalmente é das 10 da manhã às 10 da noite, 12 horas de loja aberta. Uhum. Aí sábado, Domingo e feriado. domingo baixa para 8 horas, se não me engano. Como é que é fazer Sábado. essa gestão? Quantos funcionários hoje vocês vão estar agora com a A loja gente Santa Maria? tem 4 por loja, com Santa Maria vai ser 12. E tem uma na Lepetim, então são 13 pessoas. Mas, assim, gestão de pessoas, ela é difícil tanto no CLT quanto no empreendedorismo, sabe? Tá, a dificuldade é a mesma, né? Como eu trabalhei numa empresa onde eu era responsável por 500 pessoas, tipo, 4 diretamente, o resto indiretamente, a gente acaba criando um certo, né, uma resistência, digamos assim, e já sabe o que procurar. Esses dias eu estava ouvindo um podcast também, e aí a moça fala assim, é difícil tu contratar um cavalo de corrida vencedor, né? Mas tu não pode contratar um pangaré. Tu tem que contratar um cavalo que vai se tornar um cavalo de corrida. Então, assim, tu tem que procurar aquilo que tu consegue desenvolver para dentro do perfil que tu quer dentro da tua loja ou dentro da tua empresa, enfim, né? E gestão de pessoas é difícil em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, eu já nem falo muito porque isso já vem, né, No junto, pacote. no pacote, né? A gente tem pessoas desonestas, né? Aí tu tem que estar com... tem pessoas muito honestas, tem pessoas, né? Enfim, com personalidades diferentes. Gestão de pessoas, né? Eu e a minha irmã, a gente, como trabalhou muito com gestão de equipe, então a gente acaba tendo mais facilidade, assim, sabe? Mas já sabe, então vamos trocar, isso não... a gente contrata muito caráter, né? Porque o resto a gente treina, né? Na operação tu treina, tu não pode treinar honestidade, tu não pode treinar uma série de outras coisas, mas, enfim, não é a pior parte para mim hoje, né? Hoje ainda é o financeiro que a gente está arrumando, mas gestão de pessoas é um desafio. E todo santo dia. Todo santo dia. E a gente trabalha com gerente, né? Então, assim, ela faz essa relação direta com os funcionários e a gente acaba... Ela te dá uma blindada. Isso, a gente acaba pegando só quando tá mais difícil, quando, né... Enfim. Mas essa organização também, ela leva tempo até que tu tenha uma maturidade, consiga trazer alguém, puxar para justamente esse cargo, ou trazer de outra loja do mercado, enfim. Isso, Mas ela é interessante, já vim com essa perspectiva, acho que a própria franquia, ela estimula, né, esse formato também, e a gente ouve muito empreendedor que acaba indo pelo outro lado, né, acaba trabalhando, sendo o melhor funcionário, o gerente, além do dono, do cara que tem que cuidar, como tu falou ali, do marketing, isso, aquilo outro, ainda também tem que gerenciar diretamente a equipe, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi também no CLT, sabe? Quando eu virei gerente, eu tinha dificuldade de largar o operacional. Né? A gente é do operacional e tu vai fazendo, daqui a pouco tu diz, não, gente, eu tenho que ensinar alguém para ficar no meu lugar. Eu tenho que pensar sempre assim, se hoje eu for embora, quem que vai tocar para mim? E eu tenho sempre isso muito na minha cabeça, sabe? Eu não quero informação para mim. A informação é para ser compartilhada com todo mundo da loja. As pessoas têm que saber como vende, como arruma estoque, como faz tudo. Por quê? Porque isso facilita o trabalho dela. Isso não é informação privilegiada, né? Muita gente agarra a informação como uma questão de poder, assim, dentro das empresas. Eu nunca fui assim, sabe? Eu me pergunto, eu respondo, ensino, né? O que tiver que ensinar, porque isso facilita o teu dia a dia de gestão, né? As pessoas resolvem por ti, não ficam dependentes de ti. Então, tu pode te expandir para outras áreas.
Vai chegar nesse nível de maturidade, toma tempo, toma algumas porradas na cabeça, né? Mas acho que isso é o legal, assim, porque a teoria é muito bonita e a gente escuta muita gente falar sobre isso, mas pouco praticar isso. Agora, vindo numa reunião de prospecção e essa questão da centralização, né? Empresa super conhecida na cidade, mas que por mais que exista a mentalidade, eu preciso descentralizar, na prática tu vê que é muito difícil, porque já é um processo que é feito por muito tempo. Então, essa habilidade, de repente, de não centralizar ou descentralizar, ela tem que ser tu tem que ir desenvolvendo isso. Quando tu começa um negócio já com toda essa visão, é muito mais fácil, até para as pessoas que estão ali dentro, sair desse vício, porque acontece dos dois lados, né? Do lado do gestor centralizar e do lado dos colaboradores que já passaram por um processo de centralização, ele só pede, né? Ele não precisa pensar, ele vai ali e só coleta. E aí tu tem que também treinar a tua equipe para conseguir ter essa maturidade de tomar decisão. É que as pessoas têm muito medo do erro, né? Querem a perfeição e assim, a gente só aprende errando, né? E lá na Life Med eu dizia assim, tia, toma decisão. Não tem nada que... claro que não na parte de planejamento de compra. Isso passava tudo por mim e eu revisava. Porque aí são milhões de reais, né? Mas, assim, dentro da operação, cara, tenta. Se não der certo, eu tô contigo, tu entendeu? Eu não vou botar a culpa em ti, enfim, né? Nós vamos resolver. Não tem nada que a gente não consiga resolver. Então, assim, eu acho que isso... eu levei um tempo, né? Para me desapegar do operacional e ser mais, digamos assim, coach das pessoas, né? Eu tive um processo, hein? O operacional, eu trabalho muito isso no consultório, isso aparece de várias formas, assim. O operacional dá uma segurança, dá uma estabilidade, até mesmo de funcionamento mental, porque tu sabe o que é para fazer. E tem um determinado prazer, por exemplo, tu tem que sentar e botar um monte de coisa no sistema, quando tá pronto... Terminei algo. Isso é que eu sei fazer. Enquanto que daqui a pouco outras decisões de outro grau de complexidade que estão esperando ali, né? E precisa ser o gestor a tomar. Não sei muito ainda o que eu vou fazer com isso aqui. Então, vou preencher umas tabelas aqui enquanto isso. A Claudinha, que trabalha comigo na parte de consultoria estratégica, ela fala muito isso, sim. Ela começou a participar de mentoria, começou a participar desses processos mais mentais. E ela chegou a iniciar lá num estágio, fazer fechamento de caixa, fazer conciliação. Ela, de vez em quando, fala pra mim, deixa eu fechar um caixa. Deixa eu fazer uma coisa processual, deixa eu fazer uma coisa que tem início, meio e fim. Mas, porque que eu saiba fazer, né? Eu acho que tem essa dimensão assim, também. Até quem faz o processo mental, eu vou te dizer que tinha dias que eu ia encaixotar na Life Med. Pois é. Só para não ter que pensar, né, em tipo, durante 1 hora eu vou lá para expedição, entendeu? Mas isso é bom, né? Dá uma espairecida na cabeça. Mas não dá para ser só isso não, também, né? Esse é o desafio. Mas quem tá nos escutando tem que saber disso, entendeu? Tem que escutar que ele não tá sozinho nessa loucura, sabe? De tipo, seria bom só ficar encaixotando... E isso te ajuda a pensar na solução dos problemas mais complexos, né? Recentemente fizemos uma conversa aqui sobre lideranças femininas, agora em seguida já vem as pautas da maternidade e empreendedorismo. E não tem como fugir disso, te perguntar, a tua ideia inicial foi atendida? Que era ter este tempo. Boa pergunta. Né, junto com os teus filhos. Conseguiu ter mais tempo empreendendo, de outra forma, né? Não, porque eu acho que isso ajuda quem está ouvindo aí, tendo os seus insights. Talvez eu não tenha tido mais quantidade de tempo, mas, por exemplo, eu consigo levar meus filhos no dentista, consigo levar eles no médico, que é no meio da tarde, entendeu? Eu consigo ajustar a minha agenda para que eu possa estar mais perto deles nos processos que são importantes para eles. Eu consigo estar na escolinha, na festinha, porque quem é mãe e pai, né, sabe que eles procuram a gente durante as apresentações. Mas não querem nem entrar para se apresentar, não tô vendo. Então, assim, me ajuda, assim, ó, foi... Flexibilidade? A flexibilidade, sim, mas a carga de trabalho é óbvio que não é menor, entendeu? Não é menor, e a carga mental muito menos, assim, eu durmo muito menos do que eu dormia quando eu trabalhava para alguém, que não fosse eu. E mesmo assim era uma posição, difícil, assim, principalmente a da Life Med, né? Sim, ainda mais durante a pandemia foi bem complicado, assim, mas assim... a gente aprende, né? A gente vai aprendendo muita terapia, né? A gente vai aprendendo a lidar. Isso é bem importante também, né? Mas isso acho que é uma baita reflexão para quem está nos escutando e é dono de empresas que tem funcionários CLTs que vai estar na nossa situação de antigamente.
como hoje essa questão não só do home office, porque quando se fala de flexibilidade, pensa muito em home office. Não, Na verdade, se é possível, óbvio, tornar também flexível a jornada de trabalho dos nossos colaboradores, né? Porque se todo mundo quiser empreender, a gente sabe quem vai montar um funcionário na empresa de todo mundo. Sim. Mas são ensinamentos que são importantes, que a gente falou. Pô, tu tá trabalhando mais tempo, mas tu tá tendo aquilo que tu buscava. Isso. Por que não ter isso como CLT? É uma boa pergunta, né? Tem várias boas perguntas, Pausa né? dramática. É. Não, é legal por isso, porque a gente quer o intraempreendedorismo, a gente quer pessoas que consigam crescer dentro dos nossos negócios também, Com né? certeza. Porque senão todas as pessoas boas vão... Mas eu acho que vem, assim, uma... Claro que tem muita gente que quer o dinheiro, entendeu? Não importa, enxerga o colaborador como uma máquina de trabalho, mas tem várias pessoas que enxergam como seres humanos, entende? Então, assim, eu não tenho problema nenhum de ir para a loja se alguém estiver passando mal, entendeu? Se tiver apresentação de muito importante, uma formatura, uma coisa que é único, são registros únicos da vida da pessoa, tu entende? E aí, assim, isso é bem tranquilo. É claro que a pessoa não pode abusar, né? Assim, tanto eu quanto a Renata, a gente é super humano nisso. Então, a gente entende que uma criança fica doente, que a pessoa fica doente, e as gurias dizem, não, eu não vou embora. Eu digo, sim, vais vomitar em cima do cliente, entendeu? Vais embora, sim, entendeu? Vais para casa, vais te cuidar, e quando tu estiver bem, tu vai vir trabalhar, eu vou ficar aqui. Então, isso, quando a gente conversa com gerentes das franquias, que eles gostam na gente, que a gente não é aquele operador que fica de fora olhando, né? Eu vendo na loja, eu reponho estoque, eu sei o que está vendendo todo dia. Então, assim, isso também traz um pouco de humanização. Por quê? Porque a gente está lá, a gente está sentindo o que eles sentem, a gente se coloca no lugar deles, né? Então, acho que vem também, assim, uma outra, digamos assim, mentalidade de trabalho, né? A gente trabalhou muito em empresas, né? Que era, tem que ganhar dinheiro, tem que dar resultado, enfim... o resultado é importante, mas as pessoas também são importantes. E para elas estarem ali e venderem para ti, elas têm que se sentir bem ali. E o que tu aprendeu nesse momento, assim, tinha uma empresa online, passou a ter uma loja física, agora tem mais 2 lojas físicas, né? 3. Mais 3 lojas físicas. Então, o que tu traz, assim, que faz diferença para tu conseguir expandir o volume de empresas que tu lida? Eu acho que é a confiança, né? Tu tem que confiar no teu gerente. Tu tem que treinar ele, confiar nele. E tu tem que saber delegar, porque tu sozinho não tem como ter mais de uma loja, né? Porque daí tu não consegue fazer. E claro que essa parceria com a minha irmã, ela facilita muito, porque daí agora mesmo ela está em Santa Maria, eu vou sair daqui do podcast e vou para Santa Maria, ela vem para Pelotas, e aí a gente fica, né, trocando um pouco as posições, assim, e não fica tão pesado para uma pessoa só. Não sei se eu respondi tua... Não, é isso que eu tava pensando, assim, tu tem uma loja, dá muito trabalho, beleza. Dá. Agora tu tem mais 3. Aí daqui a pouco tu tem mais 6. Aí tu tem 10, tem 15 lojas. Mas assim, por exemplo, a Crocs, tá? Uma ou 2 vai dar o mesmo trabalho. Só vai mudar o trabalho com gestão de pessoas. Porque o sistema de compra é o mesmo, entendeu? Eu preciso olhar o giro. Eu olho o giro de uma, olho o giro da outra e preencho a planilha lá de reposição. Eu não consigo... Como sou eu que faço a parte de gestão de compras, e como eu fiz isso por 8 anos na LifeMed, eu não tenho dificuldade nisso, entendeu? Então, assim, gestão de compras, para mim, é meio que automático, assim. Então... Consegue interpretar rápido os dados, fazer o sim, pedido ali do que vai precisar. Boto o olho na planilha, já vejo ali, entendeu? Pensar na previsão. Mas é o que a gente fala sobre os demais empreendedores, e até quem não é administrador, porque... Acho que a grande maioria dos empreendedores acho que não são administradores. É se aperfeiçoar nos locais chaves da tua empresa. E geralmente gestão de compras é chave, né? Tanto para tu precificar, quanto para tu ter o produto certo na hora certa, quanto tu não tá fora do mercado. É a questão de inovação. Cara, tu vê... Pelo menos, vamos lá, vou generalizar e falar um pouquinho da minha caneca, mas... Tu vê os gestores empreendedores muito mais buscando coisas comportamentais do que técnica. E eu sei que a parte comportamental também é importante. Mas se tu não te desenvolver tecnicamente em alguns negócios chaves, em alguns setores chaves do teu negócio, dificilmente tu vai prosperar. E, tu entender do financeiro, tu entender do compras,
Tu Cara, desculpa, teu funcionário motivado ali gritando do rua, ele não vai trazer o resultado que tu precisa. Né? Ele pode trazer na primeira hora do dia. Mostra a canequinha. brabo. Mostra a canequinha. Mas porque quem tá no vídeo. Ele vai começar às 8h30 animado, às 10 horas acabou a animação dele. Tu vai ter que de novo ir lá fazer uma ola com ele, sabe? Dá um abraço. Agora, se ele tiver um produto bem precificado, com uma margem legal, que tu pode só pagar um salário legal pra ele, uma comissão, é diferente. E tu sabe que a gente sempre fala pro colaborador, tipo, se eu ganhar mais, se vocês venderem mais, vocês ganham mais e eu também, tu entendeu? Eu não quero enriquecer sozinha, assim, tipo, não é essa a minha missão, né? Eu quero que vocês venham junto, que vocês aprendam junto, que vocês gostem de estar aqui. Se vocês não gostarem, não precisa estar, né? E tem um fator legal também na Puquê e acho que na outra loja multimarcas, tem que ter uma afinidade com criança, né? Tem. Que eu volto e meia passo com as afiliados na volta da loja. Cara, elas se param, se agarram nos produtos, assim, já fica aquela loucuragem ali. E quem vai trabalhar nessa loja, muitas vezes tem que ter um perfil de conseguir jogar com a criança ali, sabe? De atender bem, né? Também acho que é outra característica da pouco difícil de conseguir trazer, reter, enfim. Mas com certeza tem que ter um jogo de cintura ali. Mas venda... Tu vende... Claro, tu encanta a criança, mas tu vende pro pai e pra mãe, sim, né? sim. Então, tu tem que, na verdade, usar técnicas de venda igual tu usaria numa loja de roupa feminina, enfim. Porque tu precisa conquistar o pai, porque senão é aquele pai que diz assim, não, solta isso daí, guri. Solta isso daí, guria. Entendeu? Então, assim, tu tem que conquistar o adulto. Claro, a criança tu vai trabalhar também, né? E tem os adultos também que são enlouquecidos pelas coisas de criança, né? Pelas coisas também. de personagem e tudo mais, né? Mas assim, ó, não é porque, né? Mas são muito bons os pijamas. Os produtos são muito bons, tá louco? Eu ia te perguntar a diferença de ter uma loja dentro e fora do shopping. Porque quando a gente fala de empreender, dentro do shopping não é só franquia que temos, nós temos multimarcas dentro dos shoppings também. E o shopping, todo mundo sabe que, como a franquia, tu tem um preço para estar lá e que não é barato, né? Como é que tu enxerga assim, esses desafios de atração, né, do público fora do shopping e também a seletividade do público do shopping? Porque por mais que eles botam gente, eles não botam gente pro teu negócio, eles botam gente pros negócios que existem lá dentro. Assim, ó, eu sei dessa visão que as pessoas têm do shopping, sabe? Que é caro, mas eu enxergo o shopping como um parceiro. Por quê? Porque eles promovem essas questões de Fashion Day, Páscoa, enfim. Eles estão sempre pensando numa forma de atrair um público que na tua loja talvez tu não tenha esse poder todo de atração. O fluxo diário de pessoas dentro do shopping é muito maior do que na rua, assim, a não ser que tu esteja no centro da cidade, mas aí talvez não seja o público que a nossa loja atende, né? Então, assim, eu procuro ver o shopping como um parceiro. Ele está ali fazendo o papel dele, né? É caro, mas tudo hoje é caro, entendeu? Tipo, o royalty é caro, o preço do produto é caro. Então, eu procuro ver o shopping como um parceiro, tá? É um parceiro que me dá segurança, é um parceiro que me dá marketing, que me dá volume de pessoas, né? E, assim, eu abri 2 marcas que são conhecidas dentro do shopping, né? Sim. Então, assim, o volume do shopping é bom, mas eu trouxe também para o shopping, principalmente para a Crocs, né, que é novidade, mais volume ali. No final do ano foi uma loucura, assim, a gente não dava conta de atender todo mundo. E na rua, tu precisa investir muito mais no teu marketing, porque é uma loja com nome né, da cidade, é o sobrenome da gente ali que está na fachada, não é uma marca conhecida, né? Então, assim, tu tem que ir aos poucos, galgando o teu espaço, né? Buscando o teu cliente, e é isso que a gente está fazendo hoje, muito mais por influencers e gestão de tráfego pago do que qualquer outra coisa. Pô, tu sabe que a gente trabalhou uns 4 anos atendendo como agência de publicidade o shopping, né? Então a nossa missão muitas vezes era toda semana tirar um coelho da cartola para levar a gente, levar a família para lá. Então é um esforço que tem, né, de um grupo de pessoas gigantesco para
Isso. levar pessoas ali e encher principalmente aqueles dias que são mais calmos, segunda, terça, colocar quarta. algum evento ali diferente para chamar público, né? E a provocação que eu fiz foi justamente isso, assim, porque quem tá fora do shopping muitas vezes nem investe o valor que pagaria só de marketing para o shopping, da taxa de marketing ali. Sim. Sim. E mesmo que investindo, de repente não teria o mesmo fluxo de retorno, pessoas. É isso, assim, é saber aonde colocar o dinheiro da forma certa, porque hoje, eu vou trazer um exemplo lá do mercado imobiliário, lá de trás. A gente tinha um principal jornal aqui que era o Diário Popular, que para tu anunciar no Diário Popular era caro para a época. Um rim, um fígado. Né? Pra tu botar meia página colorida era, sei lá, R$2.500 na época, né? Mais ou menos isso. Isso era muito dinheiro. Que era muita grana. Para classificado, abreviando palavra, para É. caber nos Isso. quadradinhos, Isso. contando as palavras. E aí isso quebrou o negócio do jornal quando veio a mídia digital. Só que a mídia digital, hoje em dia, ela, se bobear, tá mais cara que era o Diário Popular lá atrás. Para tu conseguir trazer esse fluxo que muitas vezes nem é fluxo, é o conta-gota, mas o conta-gota certeiro, né? Que hoje para mim é o grande desafio, acho que dos negócios que não é uma franquia, que não vai ter uma marca forte por trás, a atração. Hoje do aqui em público. Pelotas ainda é muito mais o boca a boca, né? Então, assim, a gente tem muito mais clientes novos chegando porque alguém falou, porque alguém indicou, do que propriamente dito veio via Instagram e comprou, né? Claro que agora a gente tem um site também, né? E para o site, sim, a gente vai ter que investir em Google Ads, enfim, para poder expandir. Mas aqui em Pelotas é mais o boca a boca mesmo. E o influencer que faz um pouquinho esse boca a boca também, né? Isso, Mas, assim, o tráfego pago do Instagram não traz muito retorno hoje na loja lá. É mais, assim, para volume de pessoas, sabe? Mas não traz retorno... Não é um lead qualificado, digamos assim. Que daí é a mesma coisa. Tem que estudar, tem que terceirizar, porque é complexa a coisa, Isso né? aí. E também lembrar que quando a gente fala em marketing, né, não dá para pensar somente da propaganda ali, né, do Online. Instagram Porta-voz. online. Então, cara, tem toda uma estratégia que daqui a pouco, fidelizando a pessoa que está indo na loja, também é marketing. Né? Fazer com que ele te indique também é uma estratégia de marketing, muitas vezes é mais barata, mais acessível Eficiente também. para a loja que está no bairro, dentro da cidade, enfim, né? Não tem aquele poder de marca que vem de uma rede que está dentro de um shopping. Isso aí. Enfim, O offline existe ainda. Sim, ele cara. sobrevive, ele sobrevive. Não, ele ainda. não só sobrevive, como ele, tá louco, ainda é responsável por muito negócio. Em alguns mercados é determinante, né? O Sim. offline. Caminhando para o final do episódio, eu queria fazer mais 2 perguntas para o Roberto. Se quiserem acrescentar. Quem que é uma referência para ti no campo do empreendedorismo? Assim, eu não sou apaixonada por referências únicas, assim, sabe? Eu tenho a minha avó, que veio de uma cidade deste tamanho, no interior do Rio Grande do Sul, e conseguiu, sendo professora de filosofia, fazer de um laboratório de análises clínicas, né, um negócio que deu certo, que depois foi vendido, enfim. Mas, assim, ela é a minha grande inspiração, né? Mas eu me inspiro muito também, por exemplo, nas pessoas da minha família que são muito trabalhadoras, assim, né? Assim, eu não olho para fora, assim, eu procuro olhar para as pessoas perto, assim. O Eloy Tramontim é uma pessoa que eu me inspiro muito, né? Que sempre me incentivou e me ajudou, né? Então, quando eu fui palestrar no CRA, ele disse assim, quem te viu e quem te vê, né? Então, porque eu é muito tímida, enfim. Então, assim, são pessoas comuns, né? Normais. Eu não gosto de me espelhar muito naquela, na fulaninha que tá lá, tem 1 milhão de seguidores, enfim, porque eu não sei de fato se aquilo ali não é só uma fachada, tu entendeu? Então, Dá um grande abraço pro Eloy. Verdade. Professor de todos nós aqui, já esteve neste... aqui na mesa e tudo mais. Grande parceiro do café. E ele é nosso parceiro na parte da contabilidade, a mentore, né, do Sérgio Cardoso e dele. Atendem as nossas empresas, né, então estou sempre lá, então sempre aprendendo com eles. E a outra pergunta, né, com a tua bagagem até agora, do que tu tem certeza no campo do empreendedorismo? Que quem faz o básico bem feito vai longe, entendeu? Porque hoje falta muito
Pessoas que queiram aprender e não queiram olhar só o retorno, entendesse? E que façam tudo direitinho, olhando o cliente, tratando o cliente como cliente, sabe? Olhando a compra, que estudem as questões de gestão, né, do negócio. Porque, gente, assim, é difícil, é complexo, mas é muito legal. Né, assim, e eu acho que quem tem essa vontade de empreender tem que tentar, né? Mas é claro, que nem falei no CRA ali, a gente precisa ter a base, né? Também não adianta enlouquecer, tô devendo, vou sair, vou empreender e vai resolver meus problemas. Não é assim que funciona. É uma caminhada, é uma escalada, né? Como em qualquer negócio. Tu sai e começa do zero numa outra área. Então, assim, é uma escalada. Tu tem que saber que tu vai passar dificuldade, tu vai aprender coisas novas, enfim. Né? Mas eu acho que vale muito a pena. Muito bem. Muito bom. Vamos puxar os quadros, então? O senhor que é o muito mestre bem. de cerimônias aqui da mesa. Roberto, a gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor, né? Então a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem, né, para incentivar outras pessoas que estão nessa jornada. A gente pode botar uma faixa lá na Avenida Paulista, 40x4, bem raiz, bem offline, ou arroba de algum famoso, ou até mesmo dos nossos parceiros aí, né? Mas enfim, enquanto tu vai pensando aí, a gente vai puxando o nosso Gotas de Inspiração. A coragem tem um papel decisivo na tomada de decisões. Tem que meter os peitos, né, cara? Eita, louco. Vamos de novo. No repeteco. Pra tu gosta de ouvir? Tu é metaleiro, cara. Tu só não sabe disso ainda. Eu espero o timing ali, ó. Mas a frase "a coragem tem um papel decisivo na tomada de decisões" é curadoria de Martins Érica, diretamente do nosso estante do empreendedor, que de hoje é a Bilt Natália, é quase um sobrenome, mas com um livro. Vamos lá, então a nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado O Poder do Pijama Rosa, escrito pela Natália Bilt, né, que é um nome aí no segmento de beleza, de estética no país, né? Ela conta a história dela, o nome dela é Natália Martins, mas ficou conhecida como Natália Bilt, e o seu pijama rosa, porque ela faz atendimentos, em um dado momento tem todo um conceito de uma história de como é que o pijama veio para a cena, né? Mas, enfim, ela é conhecida por utilizar o pijama rosa, né, na sua atuação profissional. Inclusive nas palestras dela. Já vi palestra dela e ela de pijama. Exatamente. E ela conta a história nesse livro prefaciado pela Luísa Helena Trajano, né, para contar como ela saiu de uma situação de, enfim, trabalhar de forma autônoma. Tem algumas coisas da vida pessoal dela que ela coloca na roda, um matrimônio, uma coisa assim. E aí a chamada sintetiza, né, das dívidas, volta ali para cá, para não ser, das dívidas ao império multimilionário do mercado da beleza. Ela conta a história dela, e ela, flertando com muitas coisas do que a gente conversou aqui hoje, né, de tomar a decisão de abrir um negócio, de como é que, não vou dizer como é que faz dar certo, porque dar certo não é um recorte só, né, mas como é que faz funcionar, como é que sustenta, como é que cresce ao longo do tempo. Tirinho curto, 208 páginas. Um livro bonito, bem diagramado. Bem diagramadinho. Com as letrinhas rosas, né? Com rosa. Com já muito... cheio de marca-texto aqui, né? Li, né? Tem que ter. Importante quem nos escuta. Usar o livro físico e não meter uns marca-textos, você tá errado. Mas importante quem nos escuta é que a Erika traz um livro por semana. E ela não joga no ChatGPT, ela não pede um resumo do livro. Ela lê. Não, vem do... Às vezes eu escolho um que já faz um tempo que eu li, eu tenho que dar... Mas, enfim... Trabalho muito da Fish, o carinho da Fish. Já li. Eu adoro a editora Agente, porque ela é super bem organizada aqui na parte justamente da ficha catalográfica, tudo bonitinho, é fácil de entender. Isso aí em 2025 caiu. Caiu a nossa ficha em 2025. Tá, mas vamos ter que mandar um abraço pra ela, nem preciso dizer que ela é ela, né? Quer chamar, Vinícius? Um dia ela vai ter que estar aqui, né? Quer anunciar ela? Não. Aí lá com a Angélica. Essa daí mesmo. Um grande abraço. A dona Angélica, responsável pela ficha catalográfica deste baita livro, essa dica do Café Empreendedor. Publicado em que ano, quantas páginas, Leandro? Ficasse Ele saudoso ficou com a moça. Ele ficou nervoso. Vamos deixar pro filho da bibliotecária. Ele ficou nervoso. Mas é diferente essa gente aí, a São parte 18, visual. 208 páginas ele tinha comentado, mas é de 2024, né? Do ano passado. Ele é a gente tem que tirar o chapéu nessa parte visual aí de design que o pessoal se puxa muito.
bem. Muito bem, baita dica de livro aí. Vamos voltar com a nossa poderosa, né? Qual a frase que a Roberta vai deixar, então, no nosso outdoor do Café Empreendedor? Eu acho que tá com medo, vai com medo mesmo e te apoia em quem sabe. Porque a gente não precisa saber tudo, né? A gente não é perfeito, não é um Google, mas a gente tem rede de relacionamentos, né, que podem nos ajudar. Talvez não é uma frase, né? É um comentário. Ótimo. Talvez não caiba no teu outdoor. Não, mas a gente pega o conceito e constrói. 40 tem que caber. Deixa pro marketing. Mas é isso, sabe? Vai e te apoia em quem sabe. Muito bem. Show de bola. Vamos ao jabá. Pois Quem o quiser pessoal... encontrar a Roberta, as 4 lojas, Loja os online. arrobas, sites, por favor, fica à vontade. Então, o meu arroba é roberta.gorgô, né? Nome e sobrenome. O da Puquê é Puquê Shopping Pelotas. E o da Le Petit é lepeti.gorgô. A Crocs não tem, né? Por política de marketing da própria Crocs, não tem o Instagram local. Então, é só o Crocs Brasil. Ah, que interessante. Bom saber que o pessoal quer comprar online e vai num Instagram, é Instagram fake, então. É fake, gente. A Crocs é só o Crocs Brasil aqui. Muito bem. Show de bola. Tá que bom. o que tem de golpe rolando aí, meu Deus Tem que estar ligado, do céu. tem que estar ligado. Todo dia sair de casa, né? É. Não, mas eles estão se aprimorando que até os que não são estão caindo. Olha, agora caiu, se não me engano, um escritório lá tinha 50 colaboradores do crime. Escritório do crime. Só para golpe em aposentados. Gente do céu, que gente ruim, né? Tá louco. Não era embaixo, Como é que eles não é fazem de... a gestão? É mais fácil fazer gestão de equipe assim. Mas né? não é de baixo de burrice que essa gente se consolidou, né? Óbvio que que não. tem estruturas É, e tem... né? Enfim. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Agradecer a nossa poderosa em compartilhar a história conosco aqui, os seus aprendizados também. E, é claro, vamos lembrar que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do @fabrica.podcast. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu!